Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Mamãe, me acorde! Eu não vim aqui para fazer graça para ninguém. É preciso que essa casa cumpra o seu papel constitucional e esteja no seu devido lugar. E a harmonia entre os três poderes só pode existir se o Senado assume o seu protagonismo enquanto papel de Constituição. Isso não tem acontecido. Uma casa ajoelhada, que parece que está aparelhada com o Executivo, e nós estamos vivendo uma briga. Lira, Senado, Senado, Lira e o Supremo decide. Hoje eu falei e encerro. O Fux disse que essa casa e a outra, dando um passa-moleque nas duas, o Fux deu. Deu um passa-moleque. Vocês precisam parar de judicializar as questões de vocês. É verdade, meu senador, presidente Cajuru. Mas Fux, vocês também precisam parar com essa gracinha de legislar, porque vocês nunca tiveram voto e não são legisladores. Vossa Excelência, me dê um minuto para que eu possa responder ao ministro Flávio Dino, quando ele esteve na nossa Comissão de Segurança. Eu o respeitei. Eu recebi à meia-noite, meu telefone tocou. Eu não vi meu telefone tocar. Quando eu olhei, tinha uma mensagem escrita: meu irmão, é Cajuru. Eu atendi seu telefonema. Vossa Excelência me disse: o ministro Dino vai lá amanhã, e as pessoas, os assessores dele, pessoas ligadas a ele, estão preocupadas com o que você vai falar amanhã com relação ao filho dele. Eu disse a Vossa Excelência: senador Cajuru, eu não sou homem de tripudiar em cima de sofrimento humano. E eu não vou tripudiar. Eu tenho dignidade. Quando eu estendi a mão ao ministro Dino, que naquela época era diretor da Embratur, havia deixado a Embratur, e o filho dele morreu por um descaso médico em Brasília, com apenas 12 anos de idade. Eu tenho a imagem da foto do menino com a camisa do Flamengo, um menino bonito. Eu conheci o Dino no escritório de advogado, que estava advogando para ele, que me chamou como amigo para ouvir. Foi quando eu conheci o ex-ministro, ex-juiz, ex-deputado federal e candidato a governador do Maranhão. Desfigurado, arrasado, com os olhos fundos. Havia perdido um filho por pura negligência médica. Eu tenho todos os processos que ele entrou na justiça contra o médico, ele e a esposa, porque o filho tinha morrido, porque o médico deixou a criança morrer. Para ficar claro de uma vez, que arma não mata, quem mata é o homem. A arma pode até matar, mas o descaso médico mata também. Corrupção de dinheiro público tirado da saúde mata. E o ministro não teve elegância, porque eu disse: eu estive no momento mais difícil da sua vida. Eu vim para esse plenário aqui, senador Cajuru, senador Moro, Girão, e desse microfone aí, eu fiz um discurso na defesa dele, e com a dor no meu peito de uma criança que tinha ido embora, por ele e pela família, e apontei para o promotor da época, que era o promotor da saúde de Brasília, que ao invés de punir o médico, ficou do lado do médico. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um discurso duro desse lado da tribuna, daquele lado, e fui ao Conselho do Ministério Público e denunciei o promotor em favor dele. Ele ouviu a mim, ouviu o Moro, ouviu o Flávio Bolsonaro, o senador Duval, e simplesmente debochou. Quando o senador Aziz diz: Vossa Excelência está nervoso, não precisa levantar a voz. Ele diz: não, eu só levanto minha voz quando escuto besteira. Besteira? Eu ter reverenciado a memória do filho dele? Besteira? Os discursos que eu fiz aqui, e olha que o promotor que eu levei para o Conselho do Ministério Público hoje é desembargador em Brasília. Eu corri risco e corro ainda, porque tem nego resgatando coisa minha da época que fui senador para poder me processar.
Então eu preciso responder ao ministro Dino. Eu respeitei a memória do seu filho, mas o senhor se sente o Deus do Olimpo, ministro. O senhor se sente o cara dos caras. É o senhor que manda no Brasil, o senhor manda e desmanda, e o senhor diz o seguinte: o que o parlamento não fizer vai ter que votar. E aquilo que não votar no parlamento, que não for da nossa vontade, nós vamos fazer valer o MJ e o Supremo. Bem cá, isso é conluio? A minha pergunta: que afirmação tola é essa? Já foi parlamentar? Já lidou com o parlamentar? Hoje é ministro. Eu precisava falar isso hoje. E quis Deus que Vossa Excelência estivesse na tribuna. Porque de uns eu recebi recado de Vossa Excelência, a ligação digna, meia-noite. Eu disse: Cajuru, eu vou tributear em cima do sofrimento de uma família. Eu estive com eles na dor. Mas o senhor Dino me chamou de besta. Besta? Minha mãe dizia realmente que o sabido vive do besta e o besta vive do seu trabalho. Ministro, eu vivo do meu trabalho e de comprar briga alheia. Eu não podia comprar briga nenhuma, não tinha necessidade de comprar briga sua, mesmo a pedido do advogado que é meu amigo, mas não era isso, era a vida de uma criança. Por isso, ministro, que eu briguei tanto, lutei tanto, e está lá ainda com a tornozeleira na perna, pelas crianças de Anderson Torres. Eu não posso chamar Paim de negão, mas não, que eu estou cometendo um crime, mas sempre chamei ele de negão. E é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos, vá visitar Anderson Torres. É direitos humanos, porra. Então, senhor presidente, a minha indignação, e respondo ao Dino agora, porque ele me chamou de besta, chamou Moro de besta. Eu, quando escuto besteira, eu levanto a voz. Então a minha besteira foi ter sido misericordioso com ele, abraçado ele e a família no momento de maior sofrimento da vida dele. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux, lá atrás, Fux disse o seguinte: ele foi presidente lá atrás, agora a ministra Rosa Weber, mas aqui tem uma palavra dele muito importantíssima. E eu que pouco tenho disposição para aplaudir o Supremo por conta do seu ativismo judicial. Fux diz que Congresso deve parar de judicializar a política. Uma frase bem colocada, uma frase bem feita, bem instruída. É preciso parar de judicializar. Ou seja, se perdeu no plenário numa questão de mérito, se recorre ao judiciário. Mas tem outra verdade aqui invertida que Fux não falou. A justiça tem que parar de querer legislar. É verdade que não tem que judicializar, mas também é verdade que não tem que legislar. Porque não é papel do judiciário, não é papel do Supremo legislar. E nós, enquanto Senado, estamos parecendo uma moeba. A Constituição nos coloca numa posição e nós a rejeitamos. Nós, Senado Federal, temos a força constitucional de fazer o equilíbrio entre os poderes, mas não há equilíbrio entre os poderes. Exatamente pelo que Fux falou. Pare de judicializar, Fux. Pare de querer fazer lei. Pare de querer politizar. Pare de querer legislar no Supremo Tribunal Federal ou em qualquer outro tribunal onde não há atribuição constitucional. Então fazer referência a essa fala do Fux não é minha, é do Fux. E como senador, eu estou me dirigindo ao Fux em resposta àquilo que ele disse. Aprovo o que ele disse e espero também que ele aprove o que eu disse e que na prática faça isso. Pare de querer legislar porque vocês não são legisladores. Não tiveram sequer um voto.